Iniciando aqui mais um Thread Talk para hoje abordar um tema sobre a origem da vida e a possibilidade de criar uma forma de vida artificial que já foi, por assim dizer, cogitada por muitos, né? Antes de fazer a exposição, né, eu vou pedir contribuições, né, para o pré-seminário do Cenáculo, que fica no Mosteiro Santa Cruz, que será colocado no comentário fixado abaixo. Enfim, o Semag não vai poder apresentar hoje, né? Então eu estou aqui ocupando o lugar dele. Para tratar desse assunto sobre a origem da vida e a possibilidade de criar vida no laboratório, eu convidei aqui o nosso corrente convidado, o Dr. Rômulo, né? Rômulo, pode se apresentar? Bom dia a todos. Como o Japa falou aí, eu sou, eu sou doutor em evolução. A origem da vida não é a minha especialidade, mas eu acompanho a discussão. Obviamente, eu não sou químico, então eu não poderia dar aí os mínimos detalhes das discussões, mas eu já assisti e já conversei com químicos especializados nesse assunto. E a questão da origem da vida acaba que ela é um problema filosófico, não é? Então, não, então que vai ficar claro ao longo da conversa. Então, ainda que o sujeito não entenda absolutamente nada de química, ele é capaz de, de dar uma posição a respeito da possibilidade da vida ser criada em laboratório ou não. Para apresentação também eu tenho um canal, chama Ciência e Filosofia, quem quiser conferir lá, eu faço basicamente vídeos sobre ciência e filosofia, uau! Mas focando, né, de uma forma católica, e eu discuto bastante evolução, já que essa é a minha formação. Você, Japa, você nem se apresentou, cara. Que absurdo. Creio que eu. Mas enfim, né? Eu sou um colaborador do TED Talk, eu tenho o site na internet, o Suprapetra, que às vezes eu escrevo algumas coisas, mas é basicamente isso, né? Antes de falar sobre a origem da vida ou a criação da vida, né? Antes de mais nada, já gravamos assuntos sobre o darwinismo, né, com o professor Carlos Nogueira e com o próprio Dr. Rômulo, e com o Dr. Rômulo falamos também sobre vida extraterrestre. Aqui já foi abordado esse tema superficialmente nesses vídeos, né? Mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. E eu acho conveniente ter um vídeo somente sobre esse assunto, né? Até para distinguir mais. Antes de discutir a origem da vida, né, é necessário saber o que é vida. É, a vida, dentro da perspectiva tomista, né? São Tomás de Aquino ele trata sobre isso na questão 18 da primeira parte da Suma Teológica, em que ele fala da vida em Deus mesmo, né? São Tomás ele vai dizer que a vida, né? Eu estou adaptando as palavras, né? Estou adaptando as palavras, né? Mas é basicamente isso. Que a vida é, por assim dizer, é um princípio substancial, é um modo de ser da substância vivente par- em que ela movimenta-se a si mesma e é induzida a realizar operações que lhe são próprias. Vida não, a vida é uma palavra com muitos significados, claro, né? Muitos significados são análogos ou alguns até equívocos, mas aqui a gente vai tratar no sentido metafísico mesmo. É como o modo de ser da substância. Então, vida é basicamente isso. Quando a substância ela é vivente, a vida identifica-se com o próprio ser da substância. A substância ela deixa de ser quando ela perde a vida. Vira um cadáver, não há mais vida. Então, é basicamente isso, né, dentro da perspectiva metafísica, né. A vida tem que ter pelo menos realizar 3 tipos de operações na sua forma substancial, que é
que tem são as potências geradora, aumentativa, porque ela cresce, e nutritiva, porque se nutre, né. Essas 3 potências a gente encontra nos vegetais e em todos os outros, nos vegetais só tem essas 3 potências, né. Nos animais e nos humanos tem outras, mas também tem essas 3. Mas é basicamente isso que eu tenho a falar por hora, né. Doutor Rômulo? Eu acho que para quem não tem muita, como eu poderia dizer, muita experiência com o tomismo, eu acho que uma forma simples de entender filosoficamente a diferença é que nos entes vivos, toda a causalidade ela é intrínseca. Ela serve para o fim do próprio organismo. Então, uma planta, todas as operações dela são egoístas, por assim dizer. Elas estão ali ordenadas para o bem da substância como um todo. Enquanto que na uma pedra, ela não tem esse tipo de causalidade, né? Ela tem uma causalidade que às vezes ocorre de fora. Então você tem uma pedra que bate numa outra pedra, que move outra pedra e cai do desfiladeiro, etc. Enquanto que essa imanência dos entes vivos é diferente, né? Então tem essa teleologia, essa tendência a produzir um certo fim. Então essa teleologia pesada, né, que no inglês eles chamam de hard teleology, você só vê nos organismos. Há teleologia nas substâncias inanimadas também, no sentido de que elas têm uma forma, e porque elas têm uma forma, elas tendem a produzir um certo fim. Uma pedra tem as propriedades de pedra, a água tem propriedades de água, ela sempre vai ebulir a 100 graus, a nível do mar, etc. Então há uma certa teleologia, mas não é aquela teleologia dos entes vivos que todas as operações estão voltadas para o próprio bem dela mesma, né? A pedra não faz nada para o próprio bem dela. A água, quando ela evapora e vira uma nuvem, aquilo ali não traz nenhum benefício para a água enquanto água. Traz para nós, traz para os outros animais, mas não para ela. Então, o ser vivo é diferente, né? Ele opera para si mesmo, que seria essa questão do automovimento, né? O metabolismo, etc. E acaba sendo, na definição científica, acaba que porque eles não têm uma noção filosófica, como nós já falamos várias vezes em vários podcasts, a ciência moderna, ela começou já com uma má filosofia e acabou tentando eliminar a filosofia inteira. Então, hoje em dia, apesar do sujeito ter um doutorado, que em inglês é Doctor of Philosophy, né, doutor em filosofia, eles não sabem nada de filosofia. Eu já vi podcasts com pesquisadores de Cambridge, Oxford, biólogos trabalhando com a origem da vida, e quando perguntados o que é vida, eles não sabiam dizer. Falam, nós não sabemos o que é vida. Então, o sujeito está tentando explicar a origem da vida sem sequer saber o que é vida. Isso é muito comum. Mas eles geralmente. E Cambridge tem a fama de ser a melhor universidade do mundo, né, diga-se de passagem. E mesmo assim, os caras estão nesse nível, né. Não adianta. Enfim, você pode estar na melhor universidade do mundo, se não tem um mínimo de conhecimento filosófico, você não vai conseguir responder essas perguntas. Mas geralmente, quando eles respondem, eles dão propriedades geralmente encontradas na vida e não a definição de vida, né? Então, eles vão dar geralmente metabolismo, vão dar reprodução, esse tipo de coisa, não é? Que são coisas que fluem do fato da coisa estar viva, mas não é a vida. Então é basicamente isso. Então esse é o estado da ciência moderna. Eles não sabem o que é vida, o que é totalmente lógico, né? Uma vez que eles são geralmente materialistas. E sendo materialistas, eles não veem distinção de grau entre uma pedra e um ser humano. É só uma questão de conformação de átomo. Não existe vida. Vida é um ente de razão, né? Nós projetamos isso daí na realidade. Então, não que eles tenham essas conclusões e pensem sobre isso, mas efetivamente é isso que eles estão fazendo, né? Perfeito, né. Ah, agora pergunta-se como a vida surgiu. Bem,
Para nós católicos é algo muito claro, né? Deus criou e acabou. Então, Deus criou e acabou. Então não tem muito o que discutir nessa parte, né? O problema é que os ateus, eles gostam mais de complicar do que simplificar, né? Então, eles vão começar a criar algumas teorias a respeito da origem da vida, né? Carlos Nogueira abordou brevemente sobre a teoria de, acho que de Oparin, não sei se é o nome dele, o podcast sobre o darwinismo. E ele mostrou que tudo isso cai numa petição de princípio, né? Porque ele cria um cenário meio que imaginativo, baseado em certas experiências laboratoriais e só que aí, como é que ele vai demonstrar como isso aconteceu, né? Enfim, o que você tem a comentar sobre isso, Ron? Sobre essas teorias, né, que surgem, né? Parece mais essa imaginação do que qualquer outra coisa. Ah, eu acho muito bizarro, né? E mostra exatamente a profundidade dos estudos de origem da vida que todos os livros de ensino médio e até de universidade, até esse pessoal universitário, professores, vão citar Oparin, né, como sendo uma demonstração aí cabal, pelo menos de uma parte do processo de origem da vida, né. O fato que esse pessoal ainda depende de um estudo que foi feito na década de 50 mostra que a coisa não andou, né. James Tour, que é um químico sintético, ele fala isso, que em 60 anos de pesquisa de origem da vida nada mudou, né. As coisas ficam, os jargões talvez ficam um pouco mais complexos, mas a essência da coisa não mudou. Esses estudos aí do Miller e do Oparin, você tem um laboratório lá, você bota umas certas, você tenta simular o que você acha que era a condição da Terra antiga, gera lá o seu experimento e produz alguns aminoácidos. São os bloquinhos que fazem proteína. Você diz, nossa, tá vendo? Estamos quase lá. Ó, você tem vários problemas aqui, né? Primeiro que você tem várias pressuposições, você não estava lá durante a origem da vida, então você tem que, de forma indireta, tentar presumir qual era as condições daquela época. Segundo, que é impossível você replicar isso no laboratório. Terceiro, que ainda que você ignore essas pressuposições, a produção de aminoácidos é irrelevante em um ambiente controlado. Mesmo mesmo que isso aí, aminoácidos sejam produzidos naturalmente, vamos supor, num cometa, ou no fundo da poça lá do Darwin. Isso é completamente irrelevante do ponto de vista da origem da vida. Aminoácidos são bloquinhos, eles não estão vivos, e para você gerar uma célula funcional, até hoje, o mínimo que se consegue, o número necessário de genes para uma célula funcional é no mínimo por volta de 240 genes. Conseguiram reduzir o código genético até que a célula parasse de funcionar. Então eles pega o DNA, vai removendo os genes, se a célula morre, aquele gene é essencial, aí tenta de novo, vai tirando, tirando, tirando. O mínimo que já consegue 44 genes, tá? Então assim, o DNA, ele é, como eu posso dizer, é uma coisa extraordinária, ele tem um próprio mecanismo de reparo para corrigir mutações. Isso assim, quando você fala e descreve, é impossível descrever a beleza e a complexidade das coisas que nós estamos escrevendo. A pessoa teria que ver, por exemplo, uma animação do processo, por exemplo, de replicação de DNA para compreender. Assim, o DNA, por exemplo, ele só é ativado para gerar proteínas pelo auxílio das próprias proteínas. Então é um sistema circular, né? Uma triangulação. Você só pode, o DNA só é ativado com proteínas, mas o DNA produz a proteína, então que veio primeiro aí? E assim,
não existe a menor evidência que moléculas podem automaticamente se combinar em algo próximo do que é uma vida. Isso é uma completa ilusão. A parede celular mais simples possível tem mais de 40 mil lipídios diferentes. O processo combinatório de geração de proteínas é na casa de, sei lá, 10 elevado a 70 e tantos bilhões. Por isso eu quero dizer quantas combinações diferentes você pode fazer de aminoácidos para formar uma proteína. Então, assim, nós estamos, ainda que a vida filosoficamente fosse possível, vamos esquecer a metafísica por um momento. Nós estamos falando de probabilidades tão proibitivas que simplesmente é impossível. Você, não, você para gerar uma máquina molecular no laboratório, se você pegar um artigo, você vai ver que são mais de 240 páginas de descrição do processo químico para você chegar a sei lá, um mini carrinho que corre, sei lá, em uma estrutura biológica. Nós estamos falando de nanomachines. Você tem mais de 240 etapas. Se você errar a temperatura de uma dessas etapas, ou se você colocar o ingrediente incorreto, toda aquela sequência, ela vai para o saco. Você tem que recomeçar. Então, assim, é uma coisa que é surreal. E isso nós estamos falando de algo não vivo, feito em um laboratório com a maior das tecnologias possíveis, e ainda assim é necessário mais de, sei lá, quantas milhares de etapas para você gerar algo que não é vivo, meramente uma maquinazinha molecular. E os pesquisadores de origem da vida estão propondo que algo infinitamente superior surgiu ao acaso com moléculas se combinando no princípio da vida, não é? Então você conversa com químicos, já dei, gosto muito de dar o exemplo de James Tour, ele é um cristão, infelizmente não é católico, ele converteu do judaísmo, mas ele é um químico sintético, né? 25% das patentes da universidade dele são dele. O cara é um gênio. E ele faz moléculas. Esse é o trabalho dele, fazer moléculas. Ele fala, cara, os estudos de origem da vida são absolutamente lixos. O sujeito pega e faz uma bolota de lipídio com um lipídio só, purificado em laboratório, faz uma bolota, bota a água dentro, a água vai ficar presa lá dentro, aí ele fala, olha, tá vendo, fiz uma protocélula, coisas desse tipo, coisas absurdas. E são desenhadas para enganar as pessoas. Ele mostra, inclusive, um artigo da Nature, que é a revista mais gabaritada da ciência, que o sujeito vai descrevendo as etapas, assim, que é totalmente absurdo. Coisas que levariam, como eu falei, 240 páginas com um agente inteligente para chegar àquela reação, o cara descreve como se tivesse acontecido debaixo de uma pedra, tá entendendo? Com luz ultravioleta e, sei lá, e calor. E ainda na imagem que ele descreve do processo, ele coloca os ingredientes errados em um artigo da Nature. Então, assim, é uma disciplina que é um desperdício de dinheiro, é literalmente o Frankenstein moderno, tentar fazer vida, e mostra que as pessoas não entendem de matemática, porque esses ingredientes químicos, eles são reativos, eles não se mantêm da forma que você quer que eles se mantenham, pelo tempo que você quer que se mantenha, para se combinar com o outro. Aminoácidos, eles não automaticamente se agrupam da forma correta que você quer que eles se agrupam. A célula utiliza de enzimas para agrupar esses aminoácidos da forma correta. Como eu falei, a combinação, né, o processo combinatório de você gerar o aminoácido, a proteína correta, é bilhões e trilhões de casas decimais de zero. Você a pegar o certo. Então, assim, são coisas surreais e isso só mostra como que a metafísica é linda, não é? Porque ela, obviamente, ela é a ciência que tem que informar todas as outras, e nós sabemos metafisicamente que é impossível a vida surgir por processos naturais, porque há um salto ontológico de algo que não está vivo para algo que está vivo.
É um salto que a natureza não pode quebrar por si mesma. E quando você vai estudar a biologia e a química, você vê que isso se manifesta na própria natureza, né? Ainda que você ignore essa impossibilidade metafísica, como eu falei, o problema probabilístico, ele é intransponível. Quando o sujeito fala, mas probabilisticamente é possível. Não, não é possível, cara. Se você está falando de 10 elevado a 79 e 1 bilhão de zeros depois do 79, isso é impossível. Só para você ter noção. Se usarmos a linguagem matemática, qualquer coisa é possível. Se É fosse, possível o macaco escrever um livro de Shakespeare, matematicamente falando. as pessoas não têm a menor noção de números, né? Você tem 10 elevado a 80 átomos no universo inteiro. Então, nós estamos falando de 10 elevado a 80 com mais, sei lá, 100 zeros depois do 80, ou mais ainda. Então, 1 bilhão de zeros. A probabilidade de você fazer uma proteína correta, né? Então, assim, é uma coisa surreal. Os estudos são uma palhaçada completa. Alguns pesquisadores são um pouco mais honestos. Eu conheço um que é um biólogo evolucionista, inclusive, mas ele é muito contra o neodarwinismo, chama Eugene Konin, ele é um dos pesquisadores mais citados do mundo. Ele tem um artigo sobre origem da vida e ele chega à conclusão que a probabilidade ela é proibitiva. E aí o que ele faz? Ele propõe multiverso. Para aumentar a probabilidade, ele diz que tem que ter um gerador de universos, entendeu? Ele pelo menos é mais honesto, ele tá admitindo que essa origem da vida na Terra que esse povo está tentando demonstrar é impossível. Então ele cai numa outra loucura que é propor o multiverso, entendeu? Multiverso que deve pressupor uma unidade, né? Logo vira um universo de novo. Porque se é um multiverso, são partes de um composto, né? Aí fica nesse ciclo aí. O que eu acho curioso é que, tipo assim, mesmo. Por exemplo, a molécula da água é extremamente simples, né? Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? Só que para surgir uma simples molécula de água na natureza já é algo. Uma possibilidade já muito pequena já, né? Agora imagine algo muito mais complexo do que uma forma de vida. Uma simples bactéria que seja. Sim, sim, mas a gente tem que lembrar sempre que essa palavra complexo, ela é jogada para lá e para cá. A gente tem que lembrar que não é só uma questão de Deus a lacuna. É muito complexo, eu não acredito que possa ter surgido. Não, é uma diferença ontológica, Sim, sim, uma sim, sim. diferença Eu de só ser. usei só para razões dialética mesmo, entendeu? Não, sim, claro, eu não tô te Porque criticando, eu tô dizendo que as pessoas têm que ter isso em mente. Porque a palavra complexa ela é usada o tempo inteiro. A vida é muito complexa. Não é questão de complexidade. Pelo contrário, de certa forma, a vida ela é mais simples porque simplicidade ela é uma parte da unidade, não é? Então, um cachorro ele tem mais unidade do que uma bactéria, ó, sei lá, uma planta. Então, de certa forma, o cachorro ele é mais simples do que uma planta, porque ele é mais uno. Tanto que Deus, ele é simples, ele não tem partes. Mas você vê as pessoas falando, né? Por exemplo, o Richard Dawkins. O universo é complexo. Aí você postula que Deus criou o universo. Mas aí Deus tem que ser mais complexo que o universo. Isso é um absurdo. Não, Deus não é complexo, Deus é simples. Então essa palavra complexa é usada de forma muito falando, errônea. A vida não é que ela é complexa. Ela é complexa porque a gente se expressa dessa forma. A questão é que ela tem uma unidade extraordinária. Quanto mais complexa, por assim dizer, no vocabulário comum, que ela é, mais unidade ela precisa ter para que a multiplicidade dela fique coesa. Um animal, sei lá, um cachorro, ele tem muito mais tipos de células do que sei lá, uma bactéria. Ele precisa de um princípio de organização e ordem maior para manter aquilo unido. Então nós estamos falando de um salto ontológico gigantesco. Não, é intransponível. Só Deus pode inclusive, fazer. inclusive eu estava até explicando a uma amiga minha, né? Essa questão de unidade, né? Que os entes mais perfeitos, eles são mais unos, né? Eu dei para ela um exemplo, né? Por exemplo, se você
tem uma planta, um arbusto ali. Se você corta um ramo daquele arbusto, você não vai ver quase diferença nenhuma, entendeu? O arbusto vai estar ali, normal, nada. É diferente de você arrancar uma pata de um cão. Você já vê uma transformação muito grande no cão quando você arranca uma pata dele. Ver um cão completamente imperfeito já, porque já perdeu uma característica própria do cão, que é ter 4 patas, uma propriedade dele. Pois é. Então, ele tem mais unidade. Então, de certa forma, ele é mais simples, do ponto de vista metafísico. Então, assim, a origem da vida é uma religião. Por que que continua se estudando isso daí, apesar de 60 anos de fracasso? Por causa da curiosidade humana? Por causa da insistência humana de nunca desistir? É uma virtude? Não. Eu não estou dizendo que as pesquisas devem parar. Se quiser ficar jogando dinheiro fora, fica à vontade. Mas o desespero é para sustentar o materialismo ateu desse povo, né? Então, e eles não vão medir esforços para que isso ocorra, que as pesquisas sejam bem-sucedidas. Como não serão, eles criam entes de razão. Eles vão criando teorias, hipóteses que não podem ser testadas, hipóteses absurdas, que com um pouquinho de escrutínio você percebe que as reações químicas que eles estão propondo simplesmente não podem ocorrer. Quando eles mostram alguma coisa no laboratório que está infinitamente abaixo da vida, sei lá, qualquer coisa, a formação de algum aminoácido. Isso aí não, mesmo que isso fosse, vamos supor que isso fosse próximo da vida. A única coisa que isso provaria é que você teria que ter uma mente inteligente coordenando vários processos para chegar àquele fim. Então, assim, para você gerar, é até difícil você desenvolver um experimento que mostre a origem da vida, porque isso tem que ter ocorrido espontaneamente. Não havia um cientista de jaleco selecionando os ingredientes, purificando os ingredientes, colocando eles na hora correta, com um fim em mente. Não tinha. Como que você reproduz essa espontaneidade? Entendeu? E mesmo com. Se um cientista com doutor. Pode falar. Pode continuar, Roma. Não, pode Eu só ia continuar. falar que Depois eu mesmo falo. com o cientista, com a mente inteligente, com a capacidade de manipular a natureza, você pode pegar todos os pesquisadores mais brilhantes do mundo, colocar eles no laboratório mais caro do mundo, por quanto tempo você quiser, eles não vão produzir uma célula simples. Quanto mais uma bactéria, eu digo uma única célula funcional. Quando você vê eles dizendo, na Veja, fizeram um novo organismo. Não, eles pegam um organismo já existente, pegam o DNA, modifica algumas coisas, corta pedaço, tira pra lá, bota de volta e fala, olha, eu fiz um bicho. Lembra aquela piada que eu ouvi uma vez que o homem chega, ele fala, Deus, aí Deus aparece. Deus, eu fiz vida, olha só. Aí Deus fala, você fez vida? Fiz vida do nada. É mesmo. Mostra aí pra mim. Aí o cara vai, pega o laboratório dele, aquele laboratório, né, de 2100, né, aquele trem complexo, bota lá os ingredientes, sei o que, lá, faz, ajusta aqui, acolá, certo? Agora eu vou te mostrar, Deus. Aí ele pega a terra ali do chão para colocar na máquina, aí o Deus fala assim, não, não, pera lá, faz a sua própria terra. Não usa essa terra aí não, faz a sua. Basicamente isso, o cara pega todo o organismo que já existe, ele corta um pedaço do organismo, que é um pedaço do DNA, coloca uma coisa lá, um DNA sintético, fizeram com essa vacina aí, por exemplo, vacina entre aspas, coloca de volta e fala, olha, eu fiz esse organismo. Não, meu amigo, você não fez o organismo. A análise que o James Tour fala é você pegar um Corvette, pegar algum sistema eletrônico de dentro lá do Corvette, lá do limpador de para-brisa, você tira, coloca lá no seu laboratóriozinho, modifica algumas coisas, sei lá, altera um pouco o componente para o limpador bater um pouco mais rápido, você pega aquele componente, bota ele de volta no carro e fala pra galera, olha, eu fiz o Corvette. Eu que fiz esse Corvette. É isso que esse pessoal tá fazendo. Assim, é uma palhaçada. Na Uma palhaçada. verdade, só mudou. Sendo que na verdade, na melhor das hipóteses, mudou uma parte, né? É acidental, né? No caso de artefato, não dá porque não existe uma parte essencial de um artefato, propriamente falando, né?
Mas, assim, é ridículo. Se você tirar algo essencial para aquela bactéria, ela vai morrer, né? É uma palhaçada, cara. São crianças brincando no playground, tentando fazer um castelo de areia de frente para o mar e constantemente derruba o castelo e fica lá. Vai continuar tentando pro resto da vida e se achando o máximo quando faz uma bolota de lipídio com água dentro, entendeu? Isso é publicado em Nature. É um negócio assim assustador. É o que você, é o que você falou, Romulo. Tipo, se mesmo que juntasse os mais competentes cientistas do mundo, das melhores universidades, com a mais sofisticadas, com mais sofisticados artefatos tecnológicos disponíveis para o laboratório, e se mesmo assim eles não vão conseguir, como é que eles vão crer que agentes não inteligentes da própria natureza vão criar uma forma de vida? É ridículo, é Frankenstein. Frankenstein 2.0, porque pelo menos no Frankenstein tinha um cara inteligente fazendo, né, o processo. Aqui é relâmpago e movimentos da água, né? Então, assim, é uma coisa maluca mesmo. É insanidade. É o que sai de materialismo. Isso não é nada novo. Você vê esse tipo de descrição em Empedocles, você vê esse tipo de descrição em Epicuros. E então o darwinismo, a origem da vida, que é um pouco diferente do darwinismo, mas sai da mesma ideia, são ideias atomistas, panteístas, que reentraram na Europa pelo poema de Lucrétios na Renascença. Então você vê ali, se você lê Lucrétios, não sei como é que é o nome dele em português, Lucrécio. Lucrécio, você vai ver que está ali delineado a origem da vida, a seleção natural, etc. Ah, Aí você vê os iluministas já propondo essas coisas. Então você vê, por exemplo, em Erasmo Darwin e outros filósofos naturalistas antes de Darwin que já estavam propondo essa ideia de a vida surgindo espontaneamente numa pocinha ali no mar. Você lê os poemas de Erasmo, tá lá. E Erasmo, você vai gostar disso, né, tá, Japa? Ele era um maçom, um avô de Darwin. Novidade, Então, né? assim, imagino que agora você queira discutir isso daí, que é a questão cabalista, né? Essas ideias aí de origem da vida, elas estavam sendo discutidas no iluminismo, esses indivíduos, mas vários deles tinham a relação com a maçonaria. Então, como tudo podre no mundo moderno, sempre tem um dedinho ali da maçonaria, da cabala, etc. Podemos dizer também que essa, por assim dizer, tara por manipulação daquilo que é natural para, para tais fins, ele já estava incipiente também em Francis Bacon, né? Que ele achava que a finalidade do homem é ter que mudar a natureza, mesmo com a técnica, né? E, e achar que o fim do homem se consiste basicamente nisso, em querer transformar a natureza, né? Inclusive, o seu livro mais famoso se chama Novo Órgão. E por que chama Novo Órgão? Porque ele se opunha completamente a Aristóteles. Completamente. Ele era opositor radical do Aristóteles e, claro, da filosofia escolástica. Ele meio que por assim dizer, se aproveitou, né? Agora eu não lembro se ele era anterior ou posterior a Galileu Galilei. Mas de alguma forma o mecanicismo vai começar a surgir a partir desse princípio, né? Galileu Galilei, ele que deu um pontapé, né, ao mecanicismo em si mesmo, né? Que vai inspirar Descartes, Newton. E creio que essas teorias malucas sobre a origem da vida, a biogênese, né? Tenho que deixar bem claro assim. Porque teoria da vida, claro, só tem um. A origem da vida, claro, é Deus criou, acabou, né? Fim de papo. Tá ali no Gênesis e pronto. Mas essa teorias malucas da origem da vida, a biogênese, parece que foi inspirada nesse pensamento mecanicista. Já que o universo é como se fosse. Tudo que é universo, como se fosse engrenagens em uma grande máquina, né? Então a vida nada mais é que parte disso, né?
de repente surge uma engrenagemzinha nova ali e pronto. O que é inclusive, eu estava lendo o livro do Eudado Fomen, que é um filósofo tomista espanhol. Ele mesmo ele teve que ele procurou ele deixou bem claro, né, a decisões porque existem realmente argumentos a favor, né, eu vou abordar um pouco eu vou fazer uma exposição um pouco sobre isso mais tarde, de que máquinas, podem, confundir-se com a vida, o que é meio que uma loucura, né, porque a vida, como a gente expôs aqui, tem um princípio, me tem um princípio metafísico mesmo, totalmente distinto de uma máquina. Porque as substâncias viventes, elas realizam operações que são intrínsecas nela mesmas. É diferente de uma máquina. A máquina depende de um operador, depende de um fabricante que constrói essa máquina, de que alguém que ligue ela, enfim. E tem a questão de combustível para ela funcionar, etc, etc. Mas são essas loucuras que surgem quando a pessoa se afasta da verdade, né. Mas parece que ficou bem claro aqui que criar vida em laboratório é uma fantasia, né, é um delírio de moderno desses cientistas aí que se tipo, é como você disse, né, se eles conseguissem criar algo que seja semelhante à vida, o máximo que eles vão provar é que é necessário um agente inteligente para isso, né, coisa que a gente não vai encontrar na natureza sem a espécie humana presente, obviamente, né. Não vai encontrar nada inteligente ali. Na verdade, como é que a gente vai pressupor que é possível surgir algo vivo de não vivo, né, ainda mais assim, complica ainda mais a situação. É uma loucura, cara. A razão é muito simples, né? O fim, ele é ontologicamente anterior. Ainda que ele venha depois no tempo, o fim ele guia, por exemplo, para dar um exemplo ficar mais fácil para entender o que eu quero dizer, por exemplo, num um embrião humano. O fim do embrião humano é se tornar um adulto totalmente formado. Aquele adulto formado, ele não existe em ato ainda, mas ele governa toda esse desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele aponta para esse fim. Ainda que no tempo o homem adulto virá depois do embrião, ele governa o desenvolvimento. Então, essas transformações aí que esse povo tá propondo, eles estão tentando colocar o fim, entendeu? Que o processo mecânico sem antievidência consegue produzir um fim. No laboratório, como é que o fim existe anteriormente ao processo? A mente do pesquisador. Eu quero gerar tal reação química com o produto final tal. Eu sei quais são as etapas necessárias para chegar àquele produto final tal. Eu governo todas as reações de forma a alcançar o fim desejável. É o que diz o adágio escolástico, né, o fim é o primeiro na intenção, mas o último na execução. Pois é. Então, como que isso vai acontecer na natureza? Esse é o problema do evolucionismo também. Como é que uma espécie vai gerar o fim da outra, que ainda não existia nela? Como que ela vai. Entendeu? É uma loucura. Então, esse fim, onde que ele existe? Nas ideias de Deus. Aí, da mesma forma, ainda que o pessoal não goste muito desses tomistas modernos, porque eles não querem se associar, que são evolucionistas, né? Tipo Edward Fazer, que são péssimos, eles detestam a, analogias com artefato, né? Em relação à vida. Porque eles não gostam de dar suporte para o design inteligente de jeito nenhum. Mas São Tomás de Aquino fala que a vida, os entes vivos, são como se fossem artefatos da mente divina. Ele usa essa analogia. E de alguma forma o som de fato, né, porque porque a criação é basicamente isso,
é um artefato divino mesmo. O próprio Santo Tomás vai dizer isso também em outra parte. Eu prefiro dizer que são criaturas, né? Porque elas têm essa. Deus cria a essência, né? A forma substancial, e ela tende ao fim, naturalmente. Então, todas as organelas, as partes, elas são todas orientadas naturalmente dentro do seu próprio ser para esse fim, enquanto que um artefato humano, não, né? A gente usa dessas substâncias pré-existentes para organizá-las da nossa forma, mas as substâncias ali, elas têm o seu próprio fim, tanto que se você deixar a coisa parada ali, ela vai se decompor, a sua faca vai enferrujar, porque o metal não tem sua própria natureza, o fim de cortar carne, né? Então há uma diferença aí, mas é como se fosse, né, um artefato, certamente. Mas então é isso. Então o sujeito está tentando atribuir o poder a causalidade de Deus, a causalidade criativa de Deus, para a natureza, para a coisa mais básica e banal da natureza. É raio, processos inorgânicos, ou seja, eles dão risada dos católicos, chamando que a gente é primitivo, que é igual os índios lá, mas eles que acreditam no Deus relâmpago, tá vendo? Acha que o Deus relâmpago vai bater lá na poça, aí o Deus água vai formar lá uma substância e tal. É uma coisa assim, infantil, meu. Pelo menos o índio tá lá fazendo cocô no mato, ele não sabe melhor o que fazer, né? Tá perdido lá, coitado. Não foi batizado. Agora o fulano lá em Cambridge, com dois pós-doutorado de jaleco, se comportando e pensando igual um panteísta de floresta, fica difícil, né, meu? Mas é isso que tá acontecendo. Igual um animista, né? Achando que o espírito tá em todo lugar, assim. Agora você vê, né, por exemplo, uma anêmona, né, ela só tem o tato, né? Ela só tem o tato, né? A proporcionista, ela tem potência para, por exemplo, criar uma visão. Agora se há um salto ontológico que de alguma forma é infinito, porque para um ente, uma espécie, né, de substâncias que não tem nela a potência de enxergar, de repente criar essa potência de enxergar, já tem um salto ontológico infinito de alguma maneira. Estão falando de potências, uma potência que está ausente nela. Quanto mais algo que não é vivo criar vida, né? Porque aí, bem, aí já ultrapassou todos os níveis de loucura. Sim, então, católicos, que são muitos, inclusive, que acham que é totalmente compatível achar que a vida surgiu espontaneamente, que Deus está de alguma forma no processo, ah, sabe-se lá como, né? Geralmente é simplesmente como causa sustentadora. Então, hoje em dia, os católicos modernistas, principalmente os tomistas modernistas, tudo é causalidade secundária. Essa é a desculpa dos caras. É causalidade secundária. Mas como é causalidade secundária? Isso é uma coisa louca. Então, é estupidez. Se você é católico, eu vou ser bem franco e direto. Não tem frescura. Se quiser chorar no armário, chora no armário. Se você acha que vida surge espontaneamente numa poça no princípio do tempo, você é um imbecil. Se você acha que não foi na poça aqui no planeta Terra, mas foi numa poça em outro planeta, você é ainda mais imbecil. Então, você tem fé em uma doutrina cabalista ou uma doutrina panteísta, atomista, nasceu lá com Demócritus, e está achando que isso aí é catolicismo, ou compatível com o catolicismo, né? Então, assim, é isso, cara. E é por isso que os multiversos são propostos, é por isso que quando eles percebem que probabilisticamente a Terra não tem idade suficiente para gerar o que eles querem, eles propõem que a vida surgiu em outro planeta. São tudo ad hoc, explicações ad hoc, meio que desesperadas, inclusive, para sustentar o ateísmo. Isso é uma religião. Eles precisam de Gênesis. O evolucionismo, para eles, resolveu o problema da origem das espécies, mas eles ainda têm o problema com a origem da vida. E eles precisam da narrativa do Gênesis completa, né? Toda religião, como o ateísmo moderno é uma religião, todo ateísmo acaba caindo numa religião, de um jeito ou de outro, eles precisam da narrativa completa. Então, eles têm que inventar história. É o que a gente chama no inglês aí, é muito comum na literatura, é o que a gente chama de just so stories. Como aconteceu há 4 bilhões de anos atrás, você pode falar o que você quiser.
não vai ter como replicar. Mas nesse caso teria como, basta você tentar fazer no laboratório. Então faz, meu. Faça uma célula funcional no laboratório. Igual eu falei, eu dou aos pesquisadores modernos todo o tempo do mundo que eles precisarem. Fiquem 1 bilhão de anos tentando no laboratório, com toda a tecnologia possível, as maiores mentes do mundo, tá? Sem São Tomás de Aquino, sem Newton, sem whatever, juntos, eles não vão conseguir. Então eu estou Uma pequena, uma pequena dúvida, Romulo. Tipo, você já esclareceu isso para mim em privado, mas seria interessante para o público também, né? A experiência do Louis Pasteur, né? Que refuta, né, a origem das larvas de moscas espontânea, da larva de mosca lá, ela não refuta necessariamente a teoria da origem da vida dos cientistas ateístas, né? porque não é uma hipótese falsificável, né? Como é que você vai falsificar? Você pode, do ponto de vista científico, você pode simplesmente discutir questão de probabilidade. Você vai falar, olha, probabilisticamente não dá, né? Eu citei as probabilidades de você gerar uma proteína. Então, o experimento dele só mostra a ideia que moscas e afins surgiam espontaneamente da matéria apodrecida, ela estava errada, né? E falsificou essa hipótese. Então, esse tipo de abiogênese, ou essa suposta demonstração de abiogênese foi falsificada. Porque quando você impede que haja, né, esses animais ou a bactéria, né, você esteriliza o ambiente, não há surgimento de nada. Então, esse experimento ajuda a confirmar o que a gente já sabe intuitivamente, não é? Que vida não produz vida. Mas alguém poderia dizer, Se bem que a própria larva de mas mosca. refutamos esse aspecto, mas podemos tentar um outro tipo de forma de abiogênese, entendeu? Então, assim, vai ficar nessa. O que a gente pode fazer é sempre refutar as hipóteses que eles bolarem, né? Então, o cara falar, eu acho que a vida surgiu por esse processo químico. Você pode mostrar que aquela reação química é impossível de ocorrer, tá, em um ambiente conforme eles descreveram, que precisa, sei lá, do reagente ser mantido a uma temperatura constante e assim, assado. Aí você refuta aquela hipótese, mas ele sempre pode inventar uma nova, entendeu? E vai ficar ali. Aí fica aquela petição de princípio que o Carlos Nogueira denunciou, né? Esse parente. Tipo, tá, e como é que você sabe que a atmosfera terrestre, o solo terrestre, o oceano terrestre, naquela época Mas isso era ainda, desse não, jeito que mas você está isso ainda é ser descrevendo? generoso demais com eles, né? Porque ainda que você permita que eles achem que as condições laboratoriais estão replicando com perfeição as condições da Terra naquela época, você não está gerando nada. Eu falei, esse experimento aí de década de 50, ele gerou aminoácido, cara. Aminoácido não é nada. É um bloquinho sem vida. Você combinar os blocos em uma proteína funcional é um salto ontológico infinito aí. Talvez nesse caso não infinito, mas é algo que precisa de outras proteínas. A sua célula lá no ribossomo, você tem dezenas e dezenas de proteínas que estão ali simplesmente para juntar um aminoácido no outro. Eles não se agrupam sozinhos. Nós estamos falando de produzir uma única proteína. Você precisa de um maquinário gigantesco dentro da célula só para produzir uma proteína. Ela não se dobra sozinha, na maioria dos casos, ela precisa entrar em uma estrutura da célula e ser catalisada só para a conformação da proteína necessária para ela funcionar. Então, assim, e uma célula tem centenas e milhares de proteínas, tá entendendo? Então, assim, é uma coisa surreal. Esse povo. A estratégia retórica dos darwinistas e desse povo é sempre simplificar a realidade o máximo possível. Ele vai simplificar, não vai te falar o quão complexo a vida é, não vai te mostrar os detalhes, vai mostrar um gráficozinho lá que ele fez uma bolota de lipídio com água dentro e vai falar que ele está chegando perto. Então, a minha sugestão para os ouvintes é estude, vai olhar o que é verdadeiramente uma célula e veja se aquilo ali que você está vendo se compara
com o que supostamente esse povo está criando, entendeu? Precisa de um pouco de conhecimento, sim. Se você olhar, cara, hoje em dia a informação é muito fácil. Vá olhar na internet, coloque replicação de DNA, simulação, animação, você vai ver. É isso que esse povo está tentando explicar. E é uma coisa assim, surreal. É surreal. Eu já digo, quem tem essas ideias imbecis é porque está cego pelo pecado. Esse povo é totalmente né, ateu, imoral, então eles estão completamente burros pelo pecado. O pecado emburrece. Eu sei disso porque ainda sou, obviamente, um pecador, mas eu estava vivendo uma vida muito pior enquanto ateu. Você fica burro. Tem isso e tem o fato, no caso dos leigos, além da burrice do pecado, tem a questão da ignorância. Você não sabe a complexidade de uma célula, usando o termo complexo, que eu detesto, mas a complexidade de uma célula. E aí você não pode avaliar o que o pesquisador está falando. Então pesquise, olhe o que é uma célula. Olha a parede celular da célula mais simples já descrita na Terra e veja o que tem ali. É surreal. Então, muito provavelmente essa ideia de possibilidade de criar vida em laboratório, ela tem a sua origem realmente na Cabala mesmo. Tem uma lenda judaica, inclusive, chamada a len- que é a lenda de Golem. Golem o que é? Golem é um boneco artificial que que feita de barro, que criou vida. A história é mais ou menos a seguinte: um rabino chamado é, Judá Judá Ben Bezalel. Ele é um rabino tcheco e ele construiu um boneco de barro gigante que se chama Golem. Ele fez aquelas macumbas judaicas lá, né? Aquelas magias cabalistas ali. Ele descobriu os nomes de Deus e colocou um dos nomes de Deus na testa desse boneco, que esse nome é Emet, que é verdade em hebraico. Esse boneco criou vida, né? Só que como esse boneco é irracional, é totalmente irracional, esse boneco começou a fazer um monte de besteira, matou gente, coisa assim. E esse rabino foi lá e apagou a primeira letra do nome dele, né? Que é de Emet, que é verdade, ficou só Met, que significa morto. E o boneco morreu. Essa é a história. É uma história muito besta, né? Obviamente, chega a ser cômica, né? Mas é essa história que vai inspirar outras histórias relativas a isso. Depois disso, que nós vamos ter? Vamos ter coisas como Pinóquio, vamos ter o Mágico de Oz, e vai combinar nessa loucura robótica e que que estamos vendo, sabe? E Como você Frankenstein, pode né? ver nas ficções Principalmente, o mais famoso. e Frankenstein, esqueci o Frankenstein da Mary Shelley. Aí você vê, por exemplo, as histórias como, por exemplo, do Eu, Robô, do Isaac Asimov, né? Você vê robôs criando consciência, né? Nessas histórias de ficção científica, que isso nada mais é que robô criando vida. Entendeu? Mas você vê que isso vai inspirar essas coisas malucas. E o homem querer criar vida em laboratório, né? Mexe com a imaginação das pessoas, mas você vê que deu. Mas por aí a gente vê a raiz desse problema. Mas eu acho que o assunto vai dar quase um. Não chegou a uma hora de exposição, mas eu acho que já foi o suficiente. E isso tudo acaba Al- sendo uma questão de eles não entendem que há diferenças ontológicas entre as coisas, né? Eles acham que é tudo mudança de. ah, Como é que fala? É mudança de grau? Em inglês é kind degree, né? Então, eles acham que tudo é mudança de grau. Então, como é tudo partículas elementares, né? Átomos, ou o que quer que seja que você queira chamar, então é tudo conformações de átomo. O resto é tudo epifenômeno de átomo. Você está meramente tendo uma ilusão. Então, entre vida e não vida, essa diferenciação ela é ilusória.
Então, o que tem ali é simplesmente, talvez, uma maior complexidade no arranjo dos átomos. Então, por isso que, filosoficamente, tudo pode, né? Basta você se conformar lá os átomos de forma diferente. É o que eu falei, isso você já vê essas proto-ideias aí em Demócritos, em Empedócles, Epicuros. Então, darwinismo, origem da vida, é epicurismo moderno. Tem a menor diferença. Até o hedonismo tá E ali. fora Então, e fora também toda a questão panteísta, né, e cabalista que envolve tudo isso aí, porque cabala também, né, já que as coisas têm uma divindade presa, né, nos clipodes aí, então a gente vai encontrar divindade nas coisas que não são vivas e, enfim, pode surgir uma vida daí, já que tem divindade presa nas coisas. é, é. E lembrando sempre aos ouvintes que não estamos dizendo que cada pesquisador que trabalha com essas coisas, ou filósofo, eles conseguem compreender a consequência dos pensamentos deles. Nós estamos dizendo que o fulaninho lá no MIT ou em Harvard, ele é um cabalista praticante, ou que ele sai do laboratório e faz É, sacrifício de vaca lá no templo budista ou alguma coisa assim, mas ele é efetivamente um paganista panteísta, e isso acaba afetando a sua vida. Você vê esse povo aí, é geralmente ambientalista. Você consegue, olhando o perfil da pessoa, você já sabe o que que ela vai acreditar, né? Eu vejo uma mulher de cabelo não verde, não são eu já sei o que que ela sim, acredita. sim. Eles não o são conscientemente, mas, só são mas o são na prática, né. Mas de igual maneira influenciado por toda essa corrente que se iniciou lá atrás, né. Começa, claro, com o pecado original, né, mas tem os seus picos que acabam influenciando essa ciência moderna aí, que acha que vida surge da não vida e outras loucuras. É, e não dá para traçar muito bem Hum, essa história. Eu falei, é muito claro a influência de Epicuro pelo poema de Lucrétios na iluminismo na Renascença. Então você vê isso em Thomas Hobbes, em sim, Locke, em Bacon, que você citou, então, assim, Darwin. sim. Então, tá lá, entendeu? São ideias que elas podem se manifestar de formas diferentes, mas elas têm o mesmo cerne, né? E começa sempre com a rejeição de Deus. Então, é isso. Eu tenho que me Ma retirar, infelizmente, mas foi agradável. Muito agradeço a sua participação mais uma vez. Por nada. E, enfim, fique com Deus. Salve Maria. E com Deus, salve Maria, viva Cristo Rei. Até mais.